Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Que maravilha. Glorificado seja o nome de Jesus, amém? O nome dele é maravilhoso. O nome dele abre porta. Amém? No nome dele cadeias são quebradas. No nome dele o jugo se dissolve. No nome dele a autoridade, a poder, a vitória, a bênção. No nome dele podemos todas as coisas. Não há nada impossível no nome dele. No meu nome você não vai conseguir nada, mas no nome dele. No nome dele. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui por causa do nome dele. Nós estamos vivos por causa do nome dele. Nós vamos morar no céu por causa do nome dele. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite em condições de adorar em comunhão uns com os outros por causa do nome dele. Glória a Deus. Eu estou feliz com estar com os irmãos aqui nessa noite e ter essa oportunidade de trazer uma palavra à igreja nessa noite. Amém? Sei da responsabilidade, mas o pastor que me convidou, né? Ele teve coragem de me convidar, eu tive coragem de aceitar. Amém? E é por isso que estamos aqui. Estou feliz. Congrego com os irmãos aqui 2 anos, depois de um tempo numa congregação, mas sou daqui e hoje tenho a oportunidade de trazer uma palavra nessa noite. As minhas perninhas estão meio tremendo, mas Deus vai dar graça, amém? Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Lucas 19. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui o meu. Os irmãos têm iPad, né? Eu tenho iFolha, amém? Glória a Deus. Lucas 19. Quero trazer uma palavra rápida ao coração da igreja, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Parabéns aos nossos pastores, que são uma bênção. Eu já admirava o pastor Valdir de quando a gente encontrava ele nas congregações, e agora podendo estar aqui na sede mais de perto. Que Deus continue abençoando. Em nome do Senhor, parabenizamos a todos, né? Eu não sei se ele vai lembrar, mas uma das primeiras vezes que ele se encontrava aqui em Camboriú e que ele foi pregar numa manhã foi lá no Della Torre. A minha esposa ainda estava grávida, né? A Naninha, do meu filho mais velho. Isso faz uns 18 anos, pastor. E o senhor lembra o que aconteceu? Pedra em cima do telhado, o camarada com revólver na frente do portão. Uma coisa doida, irmão. Eu e minha esposa escondida no canto, e o pastor estava naquele dia. E o pastor Antônio Fael não estava naquela manhã. A sorte do camarada. Porque se o pastor Antônio Fael tivesse, mas Deus deu graça, foi contornada a situação, e o pastor pregou naquela manhã e foi uma benção, né? E o tempo passou e agora nós estamos aqui. Que Deus faz, né? Deus é maravilhoso, amém? Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu, se apressando, desceu e recebeu Jesus com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo: entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso, não é mesmo? Esse é o diferencial da palavra do Senhor, amém? Texto que a gente conhece desde pequenininho. Eu nasci no lar cristão, então nós que estamos envolvidos em um lar cristão e viemos à igreja, é uma das primeiras histórias que as nossas queridas irmãs que tiveram aqui nessa noite com esse lindo trabalho, conta pra gente, faz uma encenação com quadro e com pintura para atrair a atenção da criança, e aquilo grava no coração da criança. É uma das primeiras histórias. Pode perguntar para o seu filho que for pequenininho, alguém que você conhece, ele vai lembrar dessa história de Zaqueu, desde que ele era pequenininho. Eu lembro lá no Monte Alegre, a irmã Irma e o irmão Edson, que contava, isso ficou gravado no meu coração, não tem como a gente esquecer. E outra coisa que ficou muito gravado sobre Zaqueu, foi um compositor no Brasil chamado Regis Danese, que ele cantou, Deus deu para ele essa graça de compor uma música, um hino de louvor a Deus, a respeito desse camarada. E o hino era, eu não sou cantor, me deu vontade de cantar. E eu procurei a letra aqui, eu vou cantar para os irmãos, e os irmãos me ajudem, amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ajuda a ter santidade e quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Essa é a tua oração nessa noite, amém? O mesmo que teve aquele encontro com Zaqueu está aqui nessa noite para transformar, mudar a tua história, assim como fez na vida daquele homem. Ele está aqui e eu sinto a graça dele aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Há uma liberdade para ele fazer o que lhe apraz aqui nessa noite. Há corações, as vidas que entraram aqui, estão, como que eu consegui chegar aqui nessa noite? Mas o mesmo que encontrou Zaqueu em cima de uma figueira. Já viu que Jesus encontrou gente à beira de tanque, à beira de caminho, em cima de figueira? Ah, pastor, não. E não esperavam, mas quando ele encontra, quem sabe você não esperava estar aqui nessa noite, e nem ouvir eu falar essa noite. Mas eu estou desde sexta-feira sem dormir, sem comer. O pastor acabou com o meu final de semana. Mas eu vim aqui com uma palavra de Deus. Que o mesmo que transformou a vida do Zaqueu publicano está aqui.
O poder é o mesmo, a graça é a mesma, o amor é o mesmo, a compaixão é a mesma, a misericórdia é a mesma. Ele não muda. Se eu não conseguir falar mais nada aqui nessa noite, e você não gravar mais nada do que eu falar aqui, mas se isso que aconteceu até aqui, você pegar e levar para ti, a segunda-feira, a partir da manhã, que para muitos é um tédio, a tua segunda-feira vai ser diferente. Tu vai chegar no serviço, o patrão vai olhar para ti e dizer, tá diferente. E tu vai lembrar, o culto de ontem à noite, os louvores, a mensagem. O Jesus que encontrou Zaqueu em Jericó é o mesmo que transformou a minha vida. E o teu coordenador vai olhar para ti e tu vai estar com... Quem sabe você nunca sorriu para ele, mas amanhã... amanhã vai ser diferente. Vai ser bem rápido também, irmão? Essa história de Zaqueu é muito linda, mas eu estava meditando um dia e eu comecei a voltar no capítulo 18. Eu quero contextualizar com alguma coisa aqui que Deus colocou no meu coração. Jesus no capítulo 18 tinha acabado de contar duas parábolas, do juiz iníquo, da parábola do fariseu e do publicano. E depois que Jesus conta essas duas parábolas, a Bíblia diz que trouxeram a Jesus, era trazida a Jesus, muitas crianças, para que Jesus as tocasse. Coisa linda aqui, né? Eu até dei parabéns para o pastor José Pereira, de apresentar sua bisneta, né? Que maravilha. Eu fui apresentado no templo, não lembro, claro, né? Tinha só uns mesinhos de idade, né? Mas eu apresentei os meus 2 filhos, uma coisa linda. E trouxeram as crianças para que Jesus as tocasse e abençoasse. Mas os discípulos de Jesus, discípulo, que ele escolheu a dedo, o repreendiam para que as crianças não chegassem até Jesus. E eu acho interessante a sensibilidade de Jesus. Jesus se caracterizava por isso, amém? O diferencial de Jesus, ô irmão Cid, era isso. Jesus, estão interrompendo as crianças chegar a mim? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Por isso que a gente deve ter um cuidado com as crianças mesmo. E a nossa igreja aqui tem um cuidado. Eu tenho um que é uma vez, que era o pastor Adriano aqui. Ele é doido para andar de terno, irmão. E eu tive que comprar um terno e nem sabia que ia ter isso daqui. E hoje ele estava bem doido. Ele pegou uma gravata minha, cortou pela metade, enfiou, doido para andar de terno. E eu vou botar terno dele. Porque quando eles querem ter a chuteira do Neymar e não sei o que, o pai compra, o filho é doido para andar de terno, eu comprei um terno. Eu fico meio envergonhado, mas ele é metidinho, ele é crente assembleia. E ele gosta. E quando falou que é o pastor Adriano usa óculos. Pois eu comprei um óculos que eu estou andando de óculos. Pois o camarada não passou o óculosinho, pastor Adriano de óculos, e botou. E o meu cunhado deu uma pasta para ele de pastor também. E tem que ser com a pasta, mãe. Eu digo que, eu estava aqui olhando e eu disse, que maravilha. Amém, irmão? Eu quero ver o meu filho amanhã estando como eu aqui nessa noite. Porque eu cansei de ver meu pai. A simplicidade dele pregar, e eu olhava para ele e dizia assim, eu quero pregar. É o que Deus faz. Amém? E Jesus tem um cuidado especial com as crianças, amém? Porque sabe quem é que vai dar ceia para nós amanhã? Não, pastor Zimar. Sabe quem é que vai dar ceia para nós amanhã? E Jesus disse, não repreendais, deixa vir, porque é deles o reino dos céus. Mas Jesus não parou por aí. Eu preciso dar uma lição para vocês que querem parar com que as crianças cheguem a mim. Na verdade, eu digo uma coisa para vocês, que aquele que não receber o reino dos céus, o reino de Deus,
de jeito nenhum entrará nele. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Imagina comigo quem estava até agora repreendendo a criançada. Tu disse. E sabe qual é a lição que Jesus estava passando aqui? Porque ele, criança, irmão, é profissional em receber. Amém? E o reino de Deus, irmão, as coisas de Deus, a salvação, irmão, não é por força, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele já fez. A minha parte é só receber. Amém, Gustavo? É só receber. E Jesus está dizendo, criança é profissional em receber. Quem tem filho aqui? Você já deu um presente para o teu filho? Eu tenho dois, um já está grandinho, né? Eu chamar ele de criança e fica bravo. Mas o outro é bem pequenininho, aquele que estava aqui. Quando eu chego com um presente para ele, irmão, aí pensa no alegre. Ele já pega o papel que a mulher caprichou tão bonitinho, fez um monte de volta, e já pega e rasga. Porque ele é profissional em receber. E já pega, interessante, ele não pergunta quanto que eu paguei. Se eu parcelei em 10 vezes, não quer nem saber. Ele já pega e ó, e sai brincando, a gente fica, meu Deus, eu fico notando, eu digo, meu Deus. A criança não trabalha com mérito. Ela só recebe. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo, amém? O maior presente que nós recebemos, irmão, é a salvação. E isso não tem mérito nenhum da nossa parte. A gente só recebe. Só recebe. Quantos aqui já receberam? Quantos aqui já receberam? E é essa a lição que Jesus está passando. E os discípulos estão olhando. Jesus acaba de ensinar isso. A Bíblia diz que aparece um príncipe rico. E ele vai com Jesus com uma intenção e faz uma pergunta para Jesus. Logo depois de Jesus ensinar isso. E a pergunta dele para Jesus é: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar? Jesus acabou de ensinar, Sidney, que é só receber. Mas o camarada que é mestre, não sei se não estava ali, se não estava ouvindo, se não aprendeu, se não levou a sério, chega perguntando para Jesus, faz uma média bonita, bom mestre. A gente sabe, né? A gente sabe fazer uma pompa assim, né? Bom mestre, o que eu faço? Eu acho interessante a pergunta. Jesus acabou de falar que o reino, que a salvação, recebe. O mestre chega dizendo, o que eu faço? O que eu faço? Por que tu me chama bom? Jesus sabe trabalhar bem, irmão. Bom só um que é Deus. Estás me reconhecendo como Deus, então? Está me reconhecendo como... Então vamos lá. Tu conheces o mandamento, né? Jesus não faz uma pergunta. Jesus afirma, Ricardo. Tu conheces o mandamento, né? Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe, e o camarada só assim com a cabeça. Aí Jesus olha para ele, fala alguma coisa. Aí diz assim, ó, tudo isso, eu tenho observado, eu tenho feito, desde a minha mocidade. Aí Jesus, aquele que conhece, porque Jesus conhece, amém, irmão? A gente diz que faz desde a mocidade, mas Jesus conhece. Aí Jesus diz assim, ó, rapaz, tem acho que é Marcos ou Mateus que fala, se tu queres ser perfeito, aí Jesus olha para assim, queres tirar um 10, queres? Só que tem uma coisa, ainda te falta uma coisa. Ele pensou que estava tudo em dia, mas aquele que conhece todas as coisas, irmão, ele sabe o que falta, né? E se você já viu que às vezes nós vivemos uma vida faltando uma coisa só? Não, pastor? Tem crente
que vive uma vida, tudo tá bom, mas tem uma coisinha ali. É que nem um carro. Já viu um carro? Eu não gosto de ter um carro com um farol. E tem gente que vive a vida toda um carro com só um farol. Só um farol. E a vida toda. Porque ele só faz o emplacamento, aquele negócio que tem que fazer, a vistoria. Quando compra, então já que ele não vai ter vistoria, ele vive a vida toda só com farol só. E tem crente na vida espiritual. Chegando para Jesus, chamando de bom. Dizendo que observa do... Mas Jesus está dizendo, ainda te falta uma coisinha. E ele sabe, amém, irmão? Pensa alguém que conhece eu e você de dentro para fora, de fora para dentro. Porque o salmista disse que ele nos entreteceu no ventre. Sabe o que é entretecer? É que nem a minha esposa costura. É 2 linhas, agulha e uma linha aqui, ó. E ela fica a tarde toda. E eu fico olhando o nó passar para dentro dele. Eu digo, meu Deus, mas daqui a pouco está um tapete, uma coisa mais. E o salmista está dizendo que é isso que ele fez com cada um de nós no ventre. Pensa alguém que conhece a gente e sabe certinho o que falta. Não é muita coisa não. É só uma. Mas está faltando. Quase. Já viu que tem gente que vive só no quase? Eu encontrei na Bíblia alguns que ficaram no quase. Lembra do rei Agripa? Quando Paulo pregou uma mensagem maravilhosa, o Agripa mesmo diz para Paulo, quase que tu me convence. Quase. E o Paulo, irmão, se o Paulo pregou e o Agripa ficou no quase, imagina. Se tiver gente aqui que não vai se alimentar, eu fico bem tranquilo, porque o Agripa não se alimentou do Paulo pregando. Ficou no quase. Lembra dos irmãos de Davi? Tudo no quase. O Eliabe bonitão e o Salomão. Isso aí não, rapaz, é quase para ele, é quase. O Salomão, isso aí é quase também. É tudo os 7 no quase, irmão. Quase ungido, quase isso. Tinha uma loja no balneário, na esquina da rua Jordânia, que chamava Quase Tudo. Tu encontrava quase tudo. Tu ia lá doido, mas chegava lá, não tem, é quase tudo. E assim às vezes nós nos encontramos, quase tudo. Mas aquele que encontrou Zaqueu à beira do caminho. Aquele que completa o que falta. Aquele onde você encontra o que satisfaz e o que você precisa para ter a vida transformada, está aqui nessa noite. Falta uma coisa, o que é? Jesus conhecia muito bem. Vai, vende tudo que tu tem. Jesus tocou na ferida mesmo, porque ele conhece onde é que toca, né? Ele sabe qual é o nosso quezinho, né? Ele sabe. Vende tudo quanto tem, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu. Mas não parou por aí. Depois, come here. Depois, siga-me. Sabe o que o texto diz, irmão? Aquele que chegou com uma vontade certa e com um desejo sincero de herdar a vida eterna, a Bíblia diz que sai triste, porque ele possuía muitos bens. Que miserável! Está na frente do dono do universo, com a boca no prato para se alimentar do melhor alimento e faz biquinho. Tesouro no céu, eu já tenho na terra. Amém. Os irmãos estão entendendo a minha simplicidade, o que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite? Eu falei, pastor, eu sou simples, eu sou um colocador de piso, irmão. Até quero fazer uma propaganda aqui. Os irmãos que pregam fazem propaganda de livro, eu vou fazer de colocação de piso.
Se estiver precisando de um colocador de piso aí, me procura. Cada um no seu, amém? Sou simples. Eu tenho uns concorrentes aqui na mocidade também, né? Tem para todo mundo, que maravilha. Mas com a boca no prato, saiu triste, porque possuía muitos bens. Ser humano miserável. Aí Jesus olha assim, ó, quão difícil entrará no reino dos céus aqueles que têm riqueza. Não é nada contra a riqueza, não, irmão. Amém? Olha, ser crente rico, irmão, que maravilha. Ser crente pobre é uma benção, irmão. É coisa boa. Aqui tem um. Quantos tem mais aí? Camboriú não tem, né? Tudo rico. Mas aqui tem um. E se você quer um exemplo, que maravilha ser pobre e crente. Que coisa boa. Mas crente e rico. Que coisa boa. É Europa. Que maravilha, glorificando a Deus. Que coisa. Que maravilha. O problema não é a riqueza, ter riqueza. O problema é quando a riqueza lhe tem. Aí Jesus diz assim, ó, quão difícil. Não, difícil não, peraí, eu vou usar uma hipérbole aqui. Eu vou usar uma hipérbole, não é só difícil não. Ainda que um camelo passasse no fundo de uma agulha, isso aqui é uma hipérbole para demonstrar o quão difícil e impossível. Irmão, e não é só para rico não, é para pobre também. É impossível chegar no céu se não for através dele. E os discípulos estão ouvindo isso. Os discípulos estão ouvindo. Os discípulos, meu Deus, agora ficou difícil. Agora piorou, agora complicou. Aí um dos discípulos diz assim, ó, mas então quem é que pode entrar? Já viu que nós sempre temos umas perguntas assim que esclarece todo mundo? É que nem tem gente que mete o chicote no Tomé, né? Mas o Tomé tirou a dúvida de muita gente naquele lugarzinho lá sobre o... Só que não tinha coragem de falar. Amém, irmão? Aí Jesus olhou assim e disse assim, ó, para os homens é isso impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. A gente usa esse texto, irmão, para quando está doente, para quando está devendo, e é uma benção, mas esse texto é contexto de salvação. Amém, irmão? Porque tem gente que a gente olha aí, que nem um jovem rico, a gente diz assim, ó, é impossível. Do jeito que ele anda, jamais. As coisas que para o homem são impossíveis, para Deus é possível. Quem sabe você entrou aqui nessa noite clamando pelo seu filho, que está jogado nas traças e você não sabe mais o que fazer. A mensagem é para ti nessa noite. O que é impossível para ti, para o meu Deus é possível. E aí o Pedro já se anima. Então é assim, então nós que deixamos tudo, pai, mãe, casa, aqui nessa terra o que vamos ter? Vocês vão ser abençoados grandemente aqui. E tem mais uma coisa, e na vida vindoura, muito mais. Eu creio que o Pedro deu um glória a Deus. Mas aí, eu já passei do meu horário, né? Os irmãos aguentam 5 minutos para mim terminar? Eu vou ter que ficar com a minoria. Porque tem gente que fica com a maioria, eu vou ficar com a minoria. Mas já vou terminar. Jesus termina o capítulo 18 e aí começa o capítulo 19. Jesus vai trazer uma coisa interessante. Sabe o que é? Ele falou de um rico que não conseguiu e dizendo que era impossível, né? Aí Jesus abre o capítulo 19. Vamos ali em Jericó, vamos. Que eu tenho uma lição para dar para vocês. Sabe o que Jesus faz em Jericó? Ele vai salvar um rico. Interessante, né, Raul? O jovem rico é impossível. Mas ele mesmo diz que o que é impossível para o homem é possível. Vamos em Jericó, vamos em Jericó. Vamos em
Vamos em Jericó que eu vou dar uma lição prática. E os discípulos nem aí. E Jesus vai entrando em Jericó. E quando Jesus entra em Jericó e vai passando, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Zaqueu. Que o nome dele significa justo. Justo, mas ele tinha uns esquemazinhos que a gente conhece muito bem. Já viu justo que tem uns esquemazinhos? Aqui não tem, mas tem. Ele tinha uns esquemazinhos. E Jesus vai passando. E o texto vai dizendo que era Zaqueu. Zaqueu, chefe dos publicanos. Os irmãos sabem que é publicano, né? Trabalhava para Roma para cobrar imposto do judeu. Porque os impérios naquela época tinham uma forma diferente de trabalhar. Os gregos eram colonizados com cultura e com até o idioma. Os babilônios levavam os melhores cativos. Mas os romanos não querem nem saber de religião. Vocês têm o Deus que vocês querem. O negócio é imposto. Parece os dias odiernos, né? Mas vamos deixar para lá também, né? Vamos deixar para lá também. O negócio é imposto. E eles contratavam judeus para cobrar imposto do povo, que se vendiam. Publicano. E esse era chefe. E aí o texto ainda diz que ele era rico. E quando a Bíblia fala que é rico, irmão, não é quem tem carro bonito e a gente pensa que é rico. É rico. Que eu tenho um carrinho mais ou menos ali, mas eu tenho uma Bíblia para pagar, né? Mas ele não, era rico. Chefe de... E morava em Jericó, um lugar amaldiçoado, cheio de maldição. E Jesus está entrando em Jericó. Vou dar uma lição para vocês. E quando Jesus vai entrando em Jericó, o Zaqueu começa com a loucura de ver Jesus. Só que o Zaqueu não tem o mesmo intento do jovem rico, que é de perguntar do que fazer para ter a vida eterna. Mas o Zaqueu só quer ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, e eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Ai, tinha uma sede. Lembra quando tu não era crente? Que alguém chegava perto de ti e começava a falar, tu tinha uma sede. E o Zaqueu tinha essa sede, eu quero ver, eu quero ver. E ele veio no meio da multidão, só que a multidão odiava ele. Quem sabe alguns da multidão seriam, rapaz, uns dias atrás aí veio um rico, todo perfeitinho, ele deu uma coça e o camarada não entrou. Ah, tu que é publicano, nem vem para cá. E o texto também diz que ele era pequeno, tipo, pequena estatura. Na verdade, irmão, todos nós perto de Jesus não temos estatura e envergadura para chegar a Ele, amém? Nenhum de nós tem. É Ele, o varão perfeito, que se aproxima de cada um de nós. A gente fica falando só do Zaqueu, que era pequeno, mas eu e você na presença dele, irmão? Mas é Ele que é tão grande, chega e se aproxima. Quantos aqui já levaram um abraço? O que o Zaqueu faz? Com essa sede, ele corre na frente da multidão. Não posso aqui e corre na frente da multidão. Não adianta só correr, eu tenho que subir. E ele vê onde é que Jesus vai passar. Ele tem uma rota. Ele passa e sobe em cima de uma figueira brava e fica lá esperando. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Tem até um hino, né? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Deixa para outro dia que eu já cantei, que tinha que cantar hoje. E lá vem Jesus. E Jesus faz de propósito. Tinha tanto lugar para passar. Mas Jesus vem no caminho da figueira. O Zaqueu estava pensando que era ele que queria ver. E Jesus já estava com o zoião nele. Você acha que você está aqui é por causa de ti, porque tu queria ver? Jesus já estava com o olho em ti há muito tempo. Há muito tempo, não é de hoje. E quando ele bota o zoião, já era. Tu vai correr, mas ele vai te encontrar na figueira e não tem para onde tu sair. Porque o Zaqueu não podia voar, se ele é só descer e receber. Jesus vem debaixo da figueira e todo mundo. E sabe quem é que Jesus vai encontrar? O Zaqueu que todos odiavam. O jovem rico, Jesus nem dá nome, mas aquele que está em cima da árvore, Zaqueu. Desce depressa, porque é hoje. O que hoje me convém, essa multidão não convém. Essa multidão diz que tu está perdido. Mas a mim, Zaqueu, todos dizem que não convém, mas convém a Jesus e isso basta. Quem sabe alguém olhou para ti e disse, isso aí não convém. Mas Jesus olhou para ti e disse, convém a mim fazer. Eu estou aqui porque convém a Ele. Você está aqui porque convém a Jesus, porque é a vontade dele, porque é desejo dele.
desce depressa. E sabe o que aconteceu? O Zaqueu desceu depressa. Você já desceu depressa de uma árvore? Eu, quando era pequeno, do pé de goiaba, desci. Quando a minha mãe fazia, eu desci. Eu conheci o assobio do meu pai de longe. Eu descia daquela árvore que nem um doido. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Zaqueu. Desceu depressa. E sabe o que aconteceu com o Zaqueu? A mesma coisa que aconteceu com as crianças. Recebeu. O Zaqueu não perguntou, o que eu tenho que fazer? Não, o Zaqueu só recebeu. Sabe como é que ele recebeu? O texto diz, com júbilo. Sabe o que é júbilo? Eu só não vou rodar aqui, capaz de eu... É uma festa. E Jesus ainda disse que ia para a casa dele ainda. Fica de pé, eu vou orar. Fica de pé. Posso levantar, pastor? Eu passei um pouquinho. Mas eu não sei quando eu vou voltar. Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus. Mulher, não sei se tinha mulher, o texto não diz. Eu só sei dizer que ele tinha casa. Avisou a casa. Prepara aí que Jesus está indo para casa. Preparou a casa. Sabe o que aconteceu? A multidão começou a murmurar. Olha esse daí, que diz que é o mestre, o Messias. Ele já comeu com pecador. Ele já saiu com pecador. Agora vai se hospedar na casa de pecador. Irmão, pensa numa ignorância que às vezes a gente tem. Tirando Jesus aqui na terra, quem é que não era pecador? Mas eram os mesmos que o jovem rico, que achava que não tinha nada, mas estava faltando tudo. Só que Jesus não está nem aí dentro da casa com o Zaqueu. Jesus não fala mais uma palavra, mas quem vai falar é o Zaqueu. E o Zaqueu não vai pedir para o que ele tem que fazer para receber. Mas o Zaqueu pede a palavra e diz assim, Senhor. O único que ele podia chamar de Senhor era o camarada de Roma. Mas o Zaqueu agora se converteu. Recebeu e abre a boca e diz, Kyrios, Senhor da minha vida. O jovem rico tu pediu para vender. Tu não me pediu nada. Mas a partir de hoje, metade do que eu tenho, eu vou dar. Glória! Que diferença, né, irmão? A partir de hoje, metade do que eu tenho, eu estou dando e é para quem? Para os pobres. O mesmo pedido que Jesus pediu para o jovem rico para vender e dar para os pobres. Só que o Zaqueu Jesus não pede, mas a conversão transformou o Zaqueu de uma tal maneira que não precisa nem pedir. A partir de hoje, meu coração é totalmente teu, é liberal. Tu que manda na minha vida. E a outra metade, o que tu vai fazer? Ele não fez que nem Ananias e Safira, que deu metade e escondeu o resto. Não. A outra metade vai ficar, porque se eu tiver defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E aí a conversão, não é, irmão? Eu ia receber a graça, não é, irmão? Aí Jesus olha, sabe aquela história de que é impossível ao homem? Esquece isso daí. O Zaqueu encontrou a graça, recebeu gostoso, com júbilo. Hoje veio salvação a esta casa. E esse Zaqueu aqui também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O tempo passou, mas ele continua com o mesmo propósito aqui nessa noite. E eu quero orar por você que precisa nessa noite. Tem alguém aqui que a palavra falou com você e você precisa de Jesus nessa noite? E quem sabe você pensou que precisava fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada, você só precisa receber. O que você for fazer é porque já recebeu. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém que precisa reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quem sabe a tua vida até hoje está totalmente atribulada, defasada, mas Jesus te encontrou aqui nessa noite e tem mudança para a tua vida. Tem alguém? Não tem ninguém?
Tem alguém que precisa de uma oração e a igreja está aqui para orar? Que a palavra falou com você de uma maneira tão forte que você não quer voltar para casa sem vir aqui à frente, a igreja toda orar por você? Está vindo uma moça aí. Eu não sei o que ela precisa, mas eu peço uma irmã e uma jovem, dá um abraço. Ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Se tem festa, tem um irmão aí também. Quem é que precisa? Olha aí, dá um abraço nele aí. Quem é que tem coragem de dar um abraço nele aí nessa noite? E tem outra, eles são nossos irmãos a partir de hoje, amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Estende a mão para cá, igreja, e vamos abençoar. Soberano Deus, eterno Pai, conforme deste graça, Senhor, para trazer a tua palavra, eu a entreguei conforme deste, e ela vem fazendo o que lhe apraz. Vieram duas vidas aqui nessa noite, eu não as conheço, não sei a situação que se passa, mas vieram a reconhecer a Ti como um único e suficiente Salvador. Não vieram pedir o que precisam fazer, apenas receber. Recebe elas, Senhor, escreve o nome delas no livro da vida, sela com Teu Espírito Santo, e a partir de hoje, ela possa viver uma vida verdadeira contigo, assim como Zaqueu passou a viver a partir daquele dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz...